A sua vontade eu só tenho se você entregar ela para mim. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Você pode dar uma coisa que Deus não tem. Deus não tem você. Não. O livre-arbítrio custou caro para o céu. Você decide o que você faz com a sua vida. Mas quando você se dá a Deus, diga: Senhor, eu quero me dar para você. Ele vai dizer: então agora eu tenho tudo na sua vida. Então agora você pode ter tudo de mim, porque eu tenho tudo para você. Se Deus tem tudo de você, se prepare. Você vai ter tudo dele. Sim, você vai ter tudo dele. Se Ele tem tudo de você, você vai ter tudo de Deus. Deus não trabalha com fatias. Deus não trabalha com pedaços, não. Deus quer tudo. Deus não quer muito, Ele quer tudo. Quando você entende que Deus não quer só te usar, mas te possuir, tudo muda. A vida cristã não é sobre realizar, mas sobre cumprir o que foi revelado. É hora de entregar não só as obras, mas a própria vontade. Porque só quando Ele tem tudo de você, é que você terá tudo dele. Mateus capítulo 4, versículo 13, diz assim: deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. Versículo 14 de Mateus 4: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu a grande luz. Aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Vira a página assim, Mateus 5, e o versículo 17. Mateus 5:17 diz assim: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um desse mais pequeno mandamento, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aleluia! Louvado seja Deus. Estenda a mão para cá, me abençoa. Jesus, eu recebo essa palavra, eu recebo essa intercessão. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, guarda a nossa viagem de volta, ainda hoje para Itajaí. Guarda a nossa vinda e a nossa ida, Senhor. Sempre será para teu propósito, sempre será para edificação e para a glória do teu nome, para a edificação da igreja. Sempre que nos movemos, Senhor, queremos nos mover debaixo das tuas mãos, debaixo da graça, debaixo do teu poder, debaixo da tua unção. E que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis e o cenário está aí, está se cumprindo, né? As pessoas perguntam para mim: e agora, pastor? Eu digo: agora chegou a hora da igreja ser igreja, porque a igreja do Senhor, ela sempre foi relevante no meio do caos. A igreja do Senhor, ela sempre foi muito mais relevante no meio do caos. E eu acredito que Deus, Ele sabe como abalar o abalável para que o inabalável permaneça. O Senhor é perito em fazer isso. Então não permita que aquilo que as tuas derrotas te parem, e não permita que as tuas vitórias te acomode. Nunca. Nós estamos numa jornada, e nós não estamos correndo 100 metros. Se você vê uma corrida de 100 metros rasos,
Quem corre 100 metros está competindo com o oponente. Nós estamos numa maratona que começou no coração de Deus, porque Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Você não está correndo 100 metros, corrida que dura 10, 12 segundos. Você está correndo uma maratona. 100 metros você compete com o outro, maratona você compete consigo mesmo. Uma pessoa que cruza a faixa na maratona, você já deve ter visto, ela está lá em 68ª, quando ela cruza a faixa, ela para o relógio e ela não ganhou nada, mas ela ganhou os seus limites, ela competiu com os seus próprios limites. E a nossa jornada, a forma que nós vivemos a nossa jornada, define em que cenário nós fazemos parte. De que cenário eu faço parte? O cenário de Cristo ou o cenário do anticristo? Porque, irmãos, vai acontecer, tudo vai se cumprir. Se você ler Mateus capítulo 1 ao capítulo 4, por 8 vezes você vai ver a expressão: isso foi dito para que se cumprisse o que fora dito, e isso foi feito para que se cumprisse o que fora dito. E Jesus nasceu em Belém da Galileia para que se cumprisse, foi morar em Nazaré para que se cumprisse. Então os meninos foram mortos para que se cumprisse o que fora dito, e apareceu João Batista para que se cumprisse o que fora dito. Sempre Jesus não viveu para fazer, Ele viveu para cumprir. Tanto é que cada vez que Ele era questionado, tanto por homens ou por demônios, Ele dizia: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não estou aqui por vontade própria, eu estou aqui para um propósito muito maior do que o meu. Jesus não veio começar uma religião, porque religião Israel já tinha. Jesus veio apresentar o Pai, o Abba. Ele veio mostrar o Pai. Isso Israel não conhecia e não conhece até hoje. Por isso que quando Pedro disse: tu és o Cristo, isso não tem problema, porque eles já esperavam o Messias. Mas quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí então Jesus disse: é isso aí, ninguém sabe, é só o Pai. Então não foi carne nem sangue quem te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Porque o Messias eles esperavam, mas eles não esperavam o Filho do Deus vivo. E se você ler Mateus capítulo 19, versículo 7, você vai ver por que Anás e Caifás levaram Jesus até Pilatos com a acusação de que ele tem que morrer, porque ele se fez filho de Deus. Então o problema não é viver, é morrer, irmão. Demora. Moisés levou 10 segundos para matar um homem, e levou 40 anos para morrer. O difícil não é fazer, o difícil não é matar, o difícil é morrer. O difícil é morrer para si mesmo. Agora eu só vou cumprir o propósito de Deus na minha vida se eu morrer para a minha vontade. Essa é a hora que você diz: é verdade. Pode falar de máscara, porque a igreja, ela existe não é para melhorar a minha vida, é para abrir os meus olhos. A igreja existe para abrir os meus olhos e para saber o que realmente importa para Deus. 40 anos sem palavra profética, ou melhor, 400 anos, de Malaquias a Mateus. Por 400 anos não se ouvia a profecia. Por 400 anos nenhum profeta profetizou. Por 400 anos ninguém declarou: assim diz o Senhor. Aí depois de 400 anos apareceu João Batista no deserto, declarando a palavra profética: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Não havia mais palavra profética. Aí apareceu João Batista no deserto. As pessoas começaram a migrar da cidade para o deserto, e elas foram lá ouvir João Batista. E quem conhecia a Torá já dizia: meu Deus, esse cara está falando é da Torá. E eles perguntaram: meu Deus, 400 anos sem palavra profética. E quando eles ouviram João Batista, eles pararam e disseram: João, o que a gente faz? João disse: calma. Ele disse: João, o que a gente faz? Vou pegar um helicóptero, vamos ungir a cidade com óleo? Isso foi bom para um tempo. Vamos ungir a entrada da cidade com azeite?
foi bom por um tempo. Vamos fazer atos proféticos? João Batista, não. Mas o que faremos? Ele disse, quem tiver 2 túnicas. Quem tiver 2 túnicas, dá uma túnica para quem não tem. E o soldado chegou e disse, eu. Ele disse, você que tem autoridade, julgue com justiça. Aí veio o cobrador de impostos e disse, eu. Ele disse, não cobre além da medida. Todo mundo queria fazer alguma coisa. Vamos fazer um ato profético, vamos dar uma oferta. João disse, não, calma. Vamos voltar para a ideia original de Deus. Vamos voltar para a ideia original de Deus, como Deus viu a igreja, como Deus sonhou com a igreja, como Deus deseja que a igreja caminhe. E é exatamente isso que está acontecendo nos nossos dias. Então diga para o irmão que está do seu lado, quem tiver 2 túnicas, diga para ele assim, o ato profético hoje é repartir. Diga para ele, o ato profético hoje é fazer com justiça. O ato profético hoje não é espiritualizar a bondade, é ser bom. O ato profético hoje não é espiritualizar a dor, é confessá-la. O ato profético hoje não é espiritualizar o pecado, é confessá-lo, é pedir ajuda, é dizer, olha, eu tenho esse problema. Aleluia, isso é o que Deus sonhou para a igreja. O que faremos? Não abuse da sua autoridade, reparta, seja generoso, produza fruto de arrependimento. E aí quando eles olharam para João e disseram, tu és o Cristo? Ele disse, não. Mas como é que tu batiza? Ele disse, não, mas eu sou só uma voz. Sabe o que João estava dizendo? Não crie expectativa em mim. Eu só vim dizer para vocês voltar para a ideia original. A ideia original é essa, que o coração de cumprir as escrituras é diferente do coração de fazer. Não é fazer por fazer, é fazer para cumprir. Porque fazer qualquer um pode fazer. Agora cumprir, você tem que estar em lágrimas. Você tem que estar de acordo com a medida de Deus. Você tem que estar de acordo com os parâmetros de Deus, com o cenário que Deus está preparando para nossas vidas. Amém? Amém? Pastor, mas eu quero fazer. Fica tranquilo, você vai fazer. Mas não faça sem uma revelação. Como assim, pastor? Deus não realizou nada sem primeiro ter dito, haja luz. E Deus disse, haja luz, e hageu. E houve luz. Cadê a irmã do caderno? Deus não realizou nada sem primeiro acender a luz, trazer clareza para aquilo que Ele ia fazer. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, tudo que Deus vai fazer em você e através de você, tem que ter clareza. A sua vida não começa nas realizações, ela começa nas revelações. Você tem que ter uma revelação. Você tinha uma palavra e agora você pode realizar, porque você tem uma palavra. Se você não tem uma palavra, não realize. Primeiro acenda a luz. Você vive de revelações. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aí você me diz, pastor, para que Deus esconde a revelação de nós? Não, as coisas encobertas são dele. Só que Ele não esconde de nós, Ele esconde para nós. Ele esconde para o tempo determinado, porque Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Não ande fora do tempo. Não impressione a Deus com o seu dom, o dom é dele. Não impressione a Deus. Deus não quer te usar, como eu disse, Ele quer te possuir. Ele quer chamar de meu, isso aqui é meu. Em 1998 eu estava numa conferência em Blumenau com o David Keeler. E ele estava cantando uma música. O que eu posso dar a um Deus que tem tudo? O que eu posso dar
Há um Deus que tem tudo. E eu estava jogado no chão assim, e eu comecei a chorar e dizer: o que é que eu posso dar para você, Deus, se você já tem tudo? Ele disse: Luiz, você tem uma coisa que eu não tenho. Eu disse: não? Ele disse: não. Ele disse: a sua vontade. A sua vontade eu só tenho se você entregar ela para mim. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Você pode dar uma coisa que Deus não tem. Deus não tem você. Não. O livre-arbítrio custou caro para o céu. Você decide o que você faz com a sua vida. Mas quando você se dá a Deus, diga: Senhor, eu quero me dar para você. Ele vai dizer: então agora eu tenho tudo na sua vida. Então agora você pode ter tudo de mim, porque eu tenho tudo para você. Se Deus tem tudo de você, se prepare. Você vai ter tudo dele. Sim, você vai ter tudo dele. Se Ele tem tudo de você, você vai ter tudo de Deus. Deus não trabalha com fatias. Deus não trabalha com pedaços, não. Deus quer tudo. Deus não quer muito, Ele quer tudo. Amém? E eu só posso cumprir o seu propósito se eu tiver tudo de Deus e Deus ter tudo de mim. Então eu posso cumprir o meu propósito. O que orienta você não é a realização, é a revelação. A realização, ela é importante. E ela tem que ser importante. Não, como teríamos uma igreja dessa se não tivesse gente para fazer? Gente para organizar, gente para limpar, gente para conduzir. Mas toda realização, ela tem que partir de uma clareza, de revelação. Eu vou fazer porque o Senhor me chamou para isso. Eu vou fazer porque o Senhor me chamou para fazer isso. E aí você vai ser alegre porque você está fazendo o que Deus gostaria que você fizesse. Então, antes de você for realizar alguma coisa, acenda a luz. E não pense que acendendo a luz você já vai sair realizando como Deus, porque Deus é Deus, você não é Deus e nem eu. Nós precisamos acender a luz para resgatar, restaurar, restituir o que nós fomos perdendo no caminho, o que o pecado nos tirou, o que as nossas escolhas nos tirou. E quando nós viemos servir ao Senhor, então agora nós começamos a acender uma luz dentro de nós. Brilhe a vossa luz diante dos homens, Ele diz, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Um dia o Senhor me disse: Luiz, eu não estou nem aí para as suas realizações, eu quero saber por que você faz. O meu interesse é por que você faz, não o que você faz. Por isso, não está preso só à obediência, tem a ver com a honra. Porque você pode me obedecer, Luiz, e não me honrar. Tem gente que obedece porque lhe é conveniente obedecer. Tem gente que obedece porque ganha para obedecer. Tem gente que obedece porque tem medo. Mas quem honra não. Quem honra só tem um princípio: não espera nada em troca. Eu vou fazer porque eu honro ao meu Senhor. Eu quero fazer ao meu Senhor. Aleluia, aleluia. E sabe de uma coisa? A gente vai perdendo as coisas pequenas. Uma delas é a humildade. Por isso que eu falei isso quando eu cheguei, de ver essa casa fluindo desse tamanho. Irmão, eu fiquei com inveja quando cheguei aqui hoje. Eu não fui curado da inveja ainda. Eu disse: não, estou brincando. Eu disse: ô amor, estacionamento de Deus. Eu pensei que Deus me amava. Deus ama eu, Telmo. Se eu tenho um estacionamento desse, amor, ó aqui, brincando. Irmão, coisas são coisas, elas vão e vêm. Coisas são coisas. E a gente brincando, eu estava falando para ele assim no carro: o coração deles continua no mesmo lugar. E eles continuam com aquele pau correndo atrás do gambá. Eu pregando e ele tentando matar o gambá. Coisa boa, irmãos, você está com o coração no mesmo lugar. A casa pode ter melhorado, o carro pode ter melhorado, você pode ter ficado melhor. Alguém perguntou para mim esse dia: Luiz, você não tem problema com a fama? Eu digo: não, eu tenho uma causa para ela.
Você não tem problema com a prosperidade? Eu digo não, porque eu tenho uma causa para o dinheiro que Deus põe na minha mão. Eu tenho uma causa para Ele. Nós temos uma causa para isso. Se o Senhor me mostra na internet, eu tenho uma causa para isso. Isso não tem a ver comigo. Se Deus está me dando alguma coisa, não tem a ver comigo. Nunca é por causa de mim, sempre é por causa dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Levanta essa mão e dá um glória a Deus de crente. Glória a Jesus. Isso não tem a ver comigo. Você diz, Deus está me abençoando. Meu irmão, Deus não te abençoa quando Ele dá, Ele te abençoa quando Ele tira. Quando Ele dá, Ele está te provando. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Olha o Bertella aqui, já ia dizer que ele está aqui. É verdade. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Mas também não afundou. Também não rasgou a rede. Também o barco quase não afundou, porque o sucesso é mais perigoso que o fracasso. Você tem que aprender a lidar com o sucesso, não com o fracasso. Você precisa de ajuda quando você está bem, quando as coisas estão indo dando certo na sua vida. Você precisa de ajuda, você precisa de pastoreio, você precisa abrir o coração. Quando Pedro começou a pescar, que o barco começou a afundar e a rede começou a rasgar, ele fez assim, ó, me ajude aqui. Fez sinal para companheiros que estavam onde? No outro barco. Tem gente que afunda, mas não pede ajuda, irmão. Porque quando você diz para o outro companheiro que está na outra igreja, que está no outro ministério, que está na outra cidade, diz assim, me ajude aqui, sabe o que é que significa? Que você vai ter que dividir o peixe. E tem gente que não está disposta. São esclarecimentos, são clarezas que isso cai na sua mente madura e você começa a entender. Jesus encheu o barco de Pedro, chegou na praia e disse assim, ó, agora deixa tudo e segue-me. Eu fico pensando, por que não chamou o rapaz na hora que ele não tinha pescado nada? Jesus cria uma situação para ele pescar primeiro, para depois ele deixar tudo e seguir Jesus. Aí eu orando perguntei, Senhor, por que o Senhor não chegou na praia em Lucas 5 e chamou ele, Pedro, segue-me, você não tem mais nada para fazer mesmo, vamos embora. Por que primeiro o Senhor cria uma expectativa, o Senhor dá o peixe, o Senhor prospera o cara, e depois diz, deixa tudo e segue-me. O Senhor disse, Luiz, você vai ter sempre que deixar alguma coisa por causa de mim. Então eu vou te dar, ao ponto de você dizer, eu deixo tudo pelo Senhor. E eu disse, eu deixo tudo pelo Senhor. Irmão, quem já está desapegado não precisa se desfazer. Quem desapegou não se desfaz, só precisa se desfazer quem está apegado. Quem não está apegado, Deus pode acrescentar, pode botar mais cargas aí em cima, porque você suporta, porque o seu coração não está preso nisso. Agora tudo que você está preso no caminho de você e de Deus, Deus vai arrancar da sua vida. Por isso nós precisamos de revelação. Nós precisamos, não é sair realizando, vamos orar, vamos ver se é de Deus, vamos buscar entendimento, vamos trazer clareza, porque primeiro Deus quer iluminar a sua vida. Aquela mulher tinha 10 dracmas, você conhece a história, 10 moedinhas penduradas na sua tiara, no seu véu. De repente ela perdeu uma, e ela perdeu, não foi na rua, ela foi dentro de casa. Você nunca perde nada lá fora sem perder dentro primeiro. Tudo que você perdeu lá fora é porque você perdeu aqui dentro primeiro. As coisas que você perde dentro de casa. E era uma moedinha só uma. Tem 9, dá uma disfarçadinha, puxa para lá, puxa para cá, ninguém percebe. Pode continuar com as 9, mas se você não parar nas pequenas coisas que você vai perdendo no caminho, para recuperá-las, isso vai representar as grandes coisas que você vai perder lá fora. Sabe o que a mulher fez, Duda? Ela acendeu a luz. Ela disse, não, eu parei tudo, para tudo. Quando você perceber que você não chora mais quando ora, que você não tem mais desejo do céu, que você perdeu Jesus de vista,
que você não tem mais vontade de ajudar os outros, porque se a necessidade dos outros, se a doença dos outros não faz você ficar ruim, então você está mais doente do que eles. Se a doença dos outros não angustia você, se a necessidade de alguém não angustia você, se a dor de alguém não angustia você, você está mais doente do que ele. Ela acendeu a luz, e quando ela acendeu a luz, ela não viu a dracma, ela viu a faxina que a casa precisava. É isso que a revelação faz com a gente. Quando a luz de Cristo bate nas nossas vidas, ela mostra a gente para a gente mesmo. E ela sabia que ela precisava limpar a casa. Quer saber, dentro de casa você nunca perde, você só não sabe onde pôs. Você vai trocando, substituindo por coisas no caminho. A gente foi substituindo muitas coisas na caminhada. Não, querido, aquele tempo com Deus, aquela vida com Deus, aquela oração, aquele momento a sós com Jesus, isso não pode ser substituído por um evento, por um púlpito. Nós não podemos substituindo as coisas. A máquina de fumaça não substitui a glória. A luz que nós colocamos para ficar melhor a transmissão não substitui a glória de Deus nas nossas vidas. O púlpito não pode me roubar do altar. Porque um dia eu não vou ter mais força para entrar num avião para ir pregar. Talvez eu não consiga entrar num carro, talvez eu não consiga nem segurar um microfone. Mas ele vai estar lá ainda. Ele vai estar lá com você ainda, cheirando você, segurando você pelas mãos. Aleluia! O que vai sobrar é você e ele no final. Então celebra ele agora que você está rodeado, que você está prosperando, que a sua empresa está indo bem, que o seu ministério está indo bem, que a sua cidade está indo bem. Celebra com ele e diga: eu deixo tudo por você, eu quero estar com você, Jesus. Obrigado, Jesus. Algumas coisas pertencem só ao Senhor, e uma delas é toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor. Algumas coisas são só do Senhor. Ele nos permite sentir, nos permite vivenciar, mas é dele. Isso pertence ao Senhor. Não tem a ver com religião, tem a ver com ele. Então aquela mulher acendeu a luz. E quando ela acendeu a luz, ela não viu a dracma, ela viu a sujeira que a casa estava. Ela olhou, pegou uma vassoura. Ela não pediu para as amigas virem ajudar, porque tem limpezas que é só você que tem que fazer. Isso tem coisas que ninguém pode te ajudar. É só você que tem que dizer: eu sou assim, Jesus, me ajude. Não transfira mais os seus problemas. Acenda a luz. Ele vai colocar uma vassoura na sua mão e diz: limpa aí, filho, está aí, você. Mas eu perdi. Não, você só não sabe onde pôs. E quando ela achou, então ela convidou as amigas para celebrar. Assim é o Senhor nas nossas vidas. Tem 3 palavras que elas estão tão pesadas no meu coração nesses anos, de 3, 4 anos para cá, que é esclarecer, estabelecer e expandir. O Senhor tem dito: Luiz, você não pode expandir o que não está estabelecido, e você não pode estabelecer o que não está claro. Por isso busque a presença de Deus. A nossa vida deve começar com as orientações de Deus. Jesus é a resposta para todas as suas perguntas intelectualizadas. Jesus é a resposta para toda a sua intelectualidade. A fé não deixa você burro, mas a ciência não pode explicar a fé, porque só a fé, tem coisas que só a fé pode traduzir. Não adianta, você pode vir pegar a Bíblia e tentar explicar quem Deus é, como diz os nossos irmãos do preto e no branco. Ninguém explica Deus. Deus você não ensina, você experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que provar, você tem que experimentar de Deus. E sabe o que acontece quando você experimenta? Você não mais informa sobre Deus, você transmite quem Deus é.
Quando você vai falar, você vai cantar, você vai fazer, você não está mais informando sobre Deus, você está transmitindo, você está engendrando de Deus na vida dos outros. Aí as pessoas vão olhar e dizer: eu quero o que esse cara está falando. E você diz: eu falei? Falou. Aí você diz: mas foi tão simples, Jesus falava tão simples. E as pessoas diziam: olha como ele tem autoridade. Olha como ele tem autoridade, porque autoridade não tem a ver com realizações. Autoridade não tem a ver com posições. Autoridade vem de autor. Só o autor pode dar autoridade. O que dá autoridade para você não é as suas posições. Pessoas que pensam assim, elas correm atrás de posições, não da autoridade. A autoridade tem a ver com renúncia. Quanto mais você renuncia, mais autoridade Deus vai te dar nas regiões celestiais. Meu Deus, você olha para Atos, capítulo, está na Bíblia. Você olha para Atos, Paulo está acorrentado, algemado, preso na frente do rei Agripa. Rei Agripa está no trono, Paulo está na corrente. E eu pergunto para você, quem tem mais autoridade naquela sala? Era Agripa no trono ou Paulo na corrente? E o rei Agripa dizia: solta, pode soltar esse louco. Paulo disse: não, eu não quero ser solto, eu quero ir para Roma, eu apelo para César. E o rei Agripa disse: rapaz, você é louco, eu estou te soltando, você é meu prisioneiro. Ele disse: não sou seu prisioneiro, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou aqui por causa da vontade maior, para que se cumpra o que fora dito, para que se cumpra o que o meu pai quer. Não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui para que se cumpra o que o meu pai deseja. Aleluia! E seu pai deseja que você seja ofendido, então você vai ser ofendido. Que você seja exposto, você vai ser exposto. Porque quem serve a Deus não tem mais reputação para defender. Para que se cumprisse o que fora dito. Autoridade, irmãos, não tem a ver com posições. Deus não dá autoridade para quem tem posições. Deus dá posições para quem tem autoridade. A autoridade vem de autor. Quer autoridade? Se una com o autor. Ele vai mostrar coisas para você que nem a NASA sabe. Você não estudou para isso. Eu não estou fazendo uma apologia aqui, irmão, contra os estudos, por favor. Eu estou dizendo que uma coisa não substitui a outra. Você pode estudar sobre Deus a vida inteira e não conhecê-lo. Você tem que conhecer Deus na sua necessidade. Você tem que conhecer Deus na sua dor. Você tem que conhecer Deus na sua carência, no seu desafeto, nos seus problemas. Você tem que conhecer. Deus vai te fazer claro aonde você mais precisa ser tocado, desde que você reconheça que precisa ser tocado. A hora que você tiver um encontro com Deus, sabe o que vai acontecer? A hora que eu tenho um encontro com Deus, sabe o que é que acontece? Eu não toco mais na vida de ninguém. Eu começo só a me ver. Sabe quando eu sei que uma pessoa anda profundamente com Deus? Quando o alvo das suas críticas é ela mesma. Quando o alvo das renúncias é ela mesma. Quando ela é tolerante com os outros e radical com ela. Não radical com os outros e tolerante com ela. Mas eu sei que uma pessoa anda com Deus porque ela não precisa falar mais nada. Ela não tem mais nada para defender. É aquilo que Jesus chama de como um vento. Pastor, mas eu estudei, eu fiz seminário. Irmão, o objetivo de quem estuda não é se tornar dificuldade para os outros, é para se tornar acesso e oportunidades. O objetivo de quem se preparou, de quem estudou, de quem afiou melhor as suas espadas, é para tomar a frente da guerra, é para ser acesso e oportunidade para os outros. Eu te garanto que você não vai conhecer misericórdia até você precisar dela. O dia que você precisar misericórdia, você vai exercer misericórdia.
Porque quando a misericórdia bate na nossa porta, que a gente precisa dela, a gente começa a ter perdoador com os outros também. Jesus me chamou para cumprir o que fora dito. Como meu Pai quer que eu me mova. Pastor, mas tem gente que faz tudo errado. O problema não é fazer errado, é crer errado. A cidade de Coríntios, ela fazia muita coisa errada. Mas é para ela que Jesus fala de aliança. É para ela que Paulo fala de casamento. É para ela que Paulo revela a ceia. Porque ela fazia errado. Gálatas já era o contrário. Gálatas fazia certo, mas cria errado. Deus não tem problema com quem faz errado. O problema maior é com quem crê errado. Porque o Senhor não tem problema de tocar pessoas e curá-las e ensiná-las a fazer o certo. Amém? Louvado seja Deus. Tem coisas aí dentro que você não viu ainda. Tem coisas dentro de você que você não sabe que tem. Há um tempo atrás nós estávamos conversando sobre isso na nossa mesa de relacionamento lá em Itajaí. Você já pegou um milho de pipoca assim? Um milhinho? Dentro daquele milho tem uma pipoca. Mas você nunca vai ver a pipoca que tem ali dentro até você submeter aquele milho a uma determinada temperatura. Então, quando aquele milho é submetido a uma determinada temperatura, o milho que está lá dentro, a pipoca, ela estoura e vem para fora. E depois que vem para fora, ninguém mais consegue colocar para dentro de novo. Tem coisas aí dentro que você não sabe que tem até você entrar na temperatura de Deus, na medida de Deus, na unção de Deus. Tem coisas que você não sabe que tem. Experimenta entrar no seu quarto, fechar a sua porta. Experimenta fazer algumas coisas que você não está acostumado a fazer. Experimenta caminhar a segunda milha, dar o outro lado. Experimenta tirar a capa, dar a túnica também. Experimenta caminhar mais pesado. Você vai experimentar coisas que tem aí dentro que você nunca soube que tinha, até que você foi submetido a uma temperatura de Deus. Porque Deus colocou coisas aí dentro que não podem ser discernidos pela ciência. Não podem ser discernidos. Não pode, irmão. Não pode. E você vai se assustar quando Deus trazer para fora o que tem aí dentro. Porque o encontro com Deus vai fazer sempre você olhar para você mesmo. Uma pessoa que se encontra com Deus, ela está sempre olhando para ela mesma. Amém? E sabe o que vai acontecer? Você vai transformar o seu trabalho em uma missão. E você não vai mais falar de trabalho, você vai falar: eu tenho uma missão. A minha empresa é uma missão. A minha formatura, eu sou advogado, eu sou um missionário. Deus me chamou para fazer algo, para aplicar justiça no mundo corrupto. Eu sou juiz, eu sou frentista de um posto. Deus me ensinou, ele tem uma missão. A diferença de quem trabalha, de quem faz a missão, é porque trabalho, você não precisa botar o seu coração junto. A missão sim, a missão você tem que pôr o seu coração junto. A missão você tem que estar entregue a ela. Você vai fazer para cumprir, não é fazer para fazer. Você vai fazer porque você está cumprindo um propósito. Se o próprio Jesus, o Salvador do mundo, irmãos, chamou 3 amigos e disse: orem comigo porque eu estou angustiado até a morte. O meu Jesus, o homem que me salvou, ele pediu oração para deixar claro princípios para a gente. O Deus que não se cansa, descansa. Tudo que Deus faz não é porque Ele precisa, é porque Ele quer deixar princípios para a gente. O Jesus eterno teve que nascer, o Jesus eterno teve que morrer. O pão da vida disse: tem alguma coisa para comer. A água da vida disse: eu tenho sede. Para deixar a gente bem humanizado, e a gente quer espiritualizar tudo. Quando você chegar na eternidade, que você bater o seu olho assim no lado direito, você vai ver um homem ali. Não é um anjo, é um homem cheio de marcas,
que venceu a morte e o inferno, que em tudo foi tentado, mas venceu. Um homem que não tem um troféu na mão, tem uma cicatriz. Aleluia, porque troféus sinalizam que você venceu, que você recebeu porque você conquistou. Cicatrizes não. Cicatrizes sinalizam que você venceu. Você vai olhar um homem que tem um diploma na mão? Não, ele tem uma cicatriz. Diplomas sinalizam que você aprendeu, mas cicatrizes sinalizam que você venceu. Você pode aprender uma vida inteira sem ter vencido você mesmo. E Deus precisa nos vencer. O maior concorrente de Deus pela sua vida não é o diabo. O diabo já foi vencido na cruz. Você entrou no cristianismo e recebeu de cara um demônio derrotado. O maior concorrente de Deus pela sua vida é você mesmo. É as suas vontades, é os seus anseios, é os seus desejos, é os nossos orgulhos, é a nossa arrogância, é a nossa prepotência. Deus, já parou para pensar? Já parou para pensar que a Bíblia diz que Jó era reto, correto, justo, se apartava do mal, sacrificava pelos seus filhos. E você sabia que o livro de Jó é o único livro que tem um capítulo inteiro falando de Leviatã? Tem um capítulo inteiro do livro de Jó falando de Leviatã. Deus está falando de Leviatã para um homem que é justo, íntegro, reto e que se apartava do mal. Corretíssimo. E esse é o pior orgulho que tem, é o orgulho da integridade. Você é tão íntegro, tão bom, que você tem orgulho disso. Deus pega esse cara e diz para o diabo: pode tirar tudo dele, mas não toque na vida dele. Esse homem termina, sabe como? O seu livro. E Deus perguntando para ele: onde é que você estava quando eu disse para o mar vem até aqui? Onde é que você estava quando eu chamei cada estrela pelo nome? Conheço cada uma delas. Onde é que você estava quando eu disse para o vento faz a curva no norte, faz a curva no sul? Fala se você sabe, cara. Você não é justo, íntegro, reto. Jó termina dizendo assim: falei de coisas que eu não entendi. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia só de ouvir falar. Eu ia na igreja, eu dava o dízimo, eu até servia no ministério, mas eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me arrependo. Ah, meu Deus, eu não quero realizar para Deus, eu quero correr a minha carreira que está proposta. Eu quero competir comigo mesmo. Eu quero olhar para mim. Eu quero poder partir dessa terra e deixar meus filhos sentados na mesa, lembrando das nossas conversas, não dos cultos. Eu quero poder ir para a eternidade e deixar minhas netas falando: o meu avô falou isso, o meu avô falou aquilo. Eu quero marcar pessoas. Quero deixar pessoas marcadas pela glória de Deus. Porque podem tirar o que você tem, mas nunca vão tirar o que você entendeu. E eu não estou aqui para outro motivo, a não ser trazer entendimento, luz. Que haja luz. E que a gente viva para cumprir o que Deus nos chamou para cumprir e para viver. Quero declarar que chaves vão virar no seu interior e você vai entender na sua mente e no seu espírito o que realmente Deus deseja de você. Aleluia, porque o plano de Deus ninguém pode parar. Zacarias, a incredulidade de Zacarias não pôde parar o nascimento de João Batista, porque o que está nascendo vai nascer. O Brasil está gerando um filho chamado Justiça. Vai nascer. Ei, olha aqui para mim, vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. Eu tenho experiência dentro da minha casa. O meu filho mais velho tem 30 anos. Há 3 anos atrás, 2 anos, 3 anos,
2 anos, ele fez o parto da filha dele. Foi buscar a esposa para levar para a maternidade, não deu tempo. Quando está saindo do apartamento, ela disse: amor, está nascendo? Eu disse: não. Ela disse: tá. Ele pegou, levou ela para dentro, deitou um cobertor e ele fez o parto. O SAMU chegou 27 minutos depois, a criança já estava mamando na mãe. Pasmem, eu estava lá no Japão, nessa época, 12 horas de fuso ligando para ele. Ele é meu filho adotivo, ele é órfão. E eu comecei a chorar lá no Japão, dizendo: Deus, eu queria estar em casa agora para ajudar meu filho. Ele disse: fica tranquilo, filho. Vai nascer uma geração no Brasil e não vai nascer na mão de especialistas. Vai nascer na mão dos órfãos. Vai nascer uma geração no Brasil na mão de órfãos, de pessoas que não estavam preparadas para tudo que eu vou dar. A igreja não vai suportar, filho, quando começar a nascer. E eu ligava para ele e disse: filho, o que é que está aí? Tudo bem? Tudo bem. O que é que você sentiu? Ele disse: eu queria devolver, mas não voltava. Não voltava, eu só segurei, porque o que está nascendo nasce, ninguém pode impedir o que está nascendo. Críticas não podem parar o que está nascendo, acusações não podem parar o que está nascendo. Amém, irmãos? Ofensas não podem parar o que está nascendo. A mulher, quando está para dar à luz, sente forte dores de parto. Mas quando é chegado a sua hora, Brasil, é chegada a sua hora. Quando é chegada a sua hora, ninguém pode impedir. Ninguém pode parar o que Deus colocou no ventre. Ninguém. Não interessa se você não sabe tudo, não interessa se você não está preparado. Aí você vai ter certeza que foi Deus que te chamou, porque Ele só chama gente que nem nós. Só Ele acredita em gente que nem nós. Só Deus dá um voto de confiança na gente. Só Deus chama pessoas que não estavam preparadas para preparar os outros. Esse Deus não é gente. Amor primeiro, Ele não é gente. com amor. Levante sua mão, por favor. Receba a unção que está nesse lugar. Uma unção fresca, tão gostosa aqui. Meu prazer é te adorar. Receba essa palavra no seu espírito. Receba essa palavra no seu espírito. Receba essa palavra no seu espírito. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Seu amor nunca falha. Eu quero deixar claro para você que Deus não está pedindo sua permissão. Deus não está sugerindo, Ele está dizendo: eu vou fazer. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu estou declarando. É isso que Deus está dizendo. Eu não estou pedindo a sua permissão para fazer. Vai nascer. E você vai tentar devolver e não vai voltar. Vai nascer. Zacarias, vou te dar um filho, ele disse. Zacarias disse: como? Como tu vais me dar um filho? Olha para Isabel, ela já é de idade avançada, olha para mim. Zacarias, cala a boca.
Se Deus tiver que calar você para fazer nascer a voz que clama, Ele vai calar você. Zacarias, eu vou ter que calar você, porque você não está entendendo. Zacarias não impediu, mas ele perdeu a voz. Ou eu participo do que está nascendo, ou eu vou perder a autoridade. Eu vou perder a voz. Porque a voz que clama está nascendo. O clamor da igreja está vindo para fora, irmãos. Não vá mais para a internet falar mal da igreja. Não ataque a noiva é do noivo. Não ataque pessoas. Use esse lugar para fazer coisas boas, para servir pessoas. O nosso trabalho é: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você vai amar as pessoas que você não gosta dela. Eu também morri por elas. As pessoas que você não gosta delas, eu morri por elas também. Você deveria estar ajudando elas a entender o que você já entendeu. Você deveria estar ministrando com elas e não ignorando-as. A sua resposta não pode afetar o plano de Deus. Agora, se você der uma resposta, dando você uma resposta ou não, Deus não vai deixar de fazer o que Ele disse. Vai se cumprir, ninguém pode acrescentar e nem tirar. Amém? Quando eu estiver diante de Cristo, todas as minhas obras serão queimadas no fogo, irmão. E a obra que vai prevalecer, a obra que Deus realmente estava firmada nele. Deus, por favor, me mantenha quebrantado. Deus, por favor, me mantenha vivo no Senhor. Por favor, me mantenha simples, me mantenha humilde, me mantenha debaixo do teu favor, me mantenha no altar de oração. Por favor, me quebrante todos os dias, me fira todos os dias com o teu amor. Me fira todos os dias, Senhor, com o teu amor, por favor. Que venham as multidões, Telmo, mas que a glória de Deus seja a prioridade, sempre. Que a glória de Deus seja a prioridade, sempre. Sempre. Que as suas prioridades, elas não sejam trocadas por nada. Eu quero terminar aqui. Abra comigo Êxodo 40. Tá cedo ainda, né, gente? Você aguenta mais um pouquinho só? De boa, de boa? Êxodo 40. Êxodo 40, versículo 33 diz assim, ó: Então Moisés levantou o átrio ao redor do tabernáculo e o altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Moisés fez o quê? Acabou a obra. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem repousava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante por todas as suas jornadas. Mas se a nuvem não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava. Assim a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel e toda a sua jornada. Moisés acabou a obra. Quando ele acabou, o que aconteceu? A nuvem encheu. A nuvem veio. Tem uma parte que é minha, eu devo fazer. Agora você diz assim: Moisés acabou a obra, a nuvem veio. Não foi só acabar a obra. Se você ler Êxodo 25, bota aqui Êxodo 25 para mim. Êxodo 25, Êxodo 25. Aleluia.
Êxodo 25, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 2: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Deus não toma oferta de quem dá por obrigação. Por quê? Porque obrigação, o amor não está na obrigação. Amor obrigado é estupro. Intimidade obrigada é estupro, é abuso. Versículo 3: esta é a oferta alçada que tomareis dele: ouro, prata e bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de golfinhos. A minha tradução diz animais marinhos. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático. Versículo 7, olha, pedras de ônix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Versículo 8, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Versículo 9, conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Então Moisés não terminou a obra. Não é assim, ó, terminou, acabou, glória a Deus. Não. Ele tinha um mapa para fazer. Ele tinha um desenho. Deus deu um modelo. Deus disse assim, ó, você vai fazer um tabernáculo para mim, mas eu quero o pano dessa cor. A madeira é de acácia. Eu quero estofa azul, eu quero peles de texugos, eu quero peles de animais marinhos. Eu quero tintas em vermelho, eu quero óleo para especiaria. E se você olhar a composição do óleo, tem pelo menos 9 matérias-primas ali para fazer o óleo. Porque tudo que Deus faz é detalhes, Deus quer no detalhes. Você não tropeça em galhos de árvore, você tropeça em toquinhos no chão, porque não presta atenção nos detalhes. A mulher perdeu 1 dracma, é um detalhe só, mas ela parou tudo por causa daquele detalhe. Porque se não valorizamos as pequenas perdas, quando as grandes perdas baterem na porta, nós vamos vulgarizar isso. Moisés não fez um tabernáculo, ele fez no modelo de Deus, ele fez na agenda de Deus, ele fez, segundo historiadores, ele levou uns 5 meses para fazer o tabernáculo, para montar tudo, para juntar todos os materiais que Deus pediu, todas as peças que Deus pediu. E quando ele fez o tabernáculo, ele acabou o tabernáculo. Deus disse, ó, eu quero prata, eu quero ouro, eu quero bronze, tá? Quem pode mais dava prata, dava o ouro, quem podia mais ou menos dava a prata, quem não podia muito dava o bronze, mas todo mundo fazia alguma coisa. Aí ele disse, e vocês vão fazer o tabernáculo, ó, o material é esse e a medida é essa, faz tudo como eu te mostrei. Quando ele acabou, irmão, o que aconteceu? A nuvem veio. O que a nuvem veio apontar? A nuvem é a aprovação de Deus. É Deus dizendo, eu aprovo o que vocês estão fazendo. Por isso que não dá para ouvir. Não dá para ouvir se a nuvem não vem, irmão. A nuvem tem que vir. Não dá para ouvir mais pessoas sem nuvem. Porque pessoas sem nuvem é porque não estão andando nas medidas de Deus. A nuvem é a aprovação de Deus. A nuvem veio dizer o quê? Eu aprovo o que vocês estão fazendo. Então não é só fazer, é fazer para cumprir um propósito, é fazer na medida exata, é fazer com os materiais adequados, é fazer como Deus pediu que fizesse. Isso é uma revelação, então faz sentido a realização. A realização não faz sentido sem uma revelação. Por isso eu devo buscar ao Senhor até que Ele fale. Nós temos um trabalho lá, vocês têm aqui o Despertai, né? Nós temos lá todo sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. O slogan é orar até que algo aconteça. Orar até que algo aconteça. Nós estamos fazendo isso há vários dias, há vários tempos. Por quê? Porque vai acontecer, não tem como parar isso. Irmão, Moisés, o povo seguia Moisés? Não, o povo seguia a nuvem. Até Moisés seguia a nuvem. Moisés conduzia o povo, mas o povo seguia a nuvem. Por isso que não dá para seguir alguém que não segue a nuvem. Por isso que as coisas estão afunilando.
Deus vai começar a ministrar no seu coração. Essa pessoa está carregando a nuvem. Quando ela fala, tem nuvem. Quando ela ministra, tem nuvem. Ela tem amor no seu coração pelos outros. Então faz sentido eu ouvi-la. Senão, não faz sentido. Por que eu estou falando isso? Porque a internet hoje, irmãos, é um lugar que todo mundo fala, mas ninguém quer ouvir. A internet deu voz para todo mundo, mas nem todo mundo tem o que dizer. Ouça pessoas que estão debaixo da nuvem, que estão andando nas medidas exatas no cenário de Deus, pessoas que estão adequadas ao propósito do Senhor. Porque não pense que a instrução vem antes da glória. Se você acabar o livro de Êxodo, está com o Êxodo aberto ainda, 40? Está com o Êxodo 40 aberto? Aí você vira a página assim, Êxodo 40, está escrito o quê? Levíticos. O que é Levítico? O terceiro livro de Moisés. Levíticos é um livro de instrução, de como ofertar, de como fazer sacrifícios, de como lidar com a lepra, de como lidar com a sujeira, de como lidar com isso, como lidar com o casamento. Levíticos era a instrução para o povo. Agora, o que é que vem primeiro, Êxodo ou Levíticos? É Êxodo, porque Deus nunca dá instrução antes da glória. Porque a instrução não é para substituir a glória, a instrução é para manter a glória. Deus dá a glória, porque a glória é Ele que dá. Ninguém pode ter outra glória, ninguém pode criar sua própria glória, e ninguém pode produzir o seu próprio fogo. Lembra de Nadab e Abiú, Levíticos 10? Que o fogo do altar apagou e o fogo não podia apagar. Certamente eles dormiram. De madrugada o sacerdote tinha que manter o fogo aceso. De manhã ele tirava a cinza e botava a lenha. Para quê? Para que o fogo continuasse. O fogo ardia constantemente no altar e nunca, jamais se apagará. Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, certamente eles permitiram que o fogo apagasse, deixaram o fogo apagar, vacilaram. Foram lá fora, pegaram o isqueirinho, acenderam, vão andar, ninguém está vendo, leva o fogo estranho, leva o fogo. O fogo de Deus sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Você não pode produzir aquilo que Deus mandou você atrair. Você atrai a Deus, você não produz. Eles deixaram o fogo apagar e Deus, por isso Deus apagou eles. Deus tirou o fôlego de vida, eles morreram. Eles morreram, irmãos. O que Deus tem para você é de dentro para fora, não é de fora para dentro, irmãos. Não é de fora para dentro. Deus nunca vai dar a instrução antes da glória, porque a glória Deus vai derramar, o Espírito será derramado sobre toda? Tem carne aqui? Alguém me diz, pastor, eu vi o senhor dançando. Eu digo, eu danço mesmo, mas não é na carne. Eu digo, irmão, tenta dançar sem carne, para você ver se você consegue, meu filho. É claro que é na carne. Quer ver? Eu vou pular agora. Não é na carne? Claro que é na carne. Como é que eu vou pular sem carne? O Espírito será derramado. Ele será derramado. Por quê? Porque Ele vai derramar. E por quê? Porque Ele quer derramar. Porque Ele quer derramar. A instrução é: espera o fogo vir. Quando Ele vem, Ele te dá a instrução. Por isso, irmãos, que tem gente que estuda Deus a vida inteira, tem argumentos para tudo, mas não conhece o Senhor na sua intimidade. Salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, a expressão dele no Salmo 27, o verso 4 é: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a sua formosura e para aprender no seu templo. O que é que vem primeiro, contemplar ou aprender? O que é que vem primeiro, irmão? Contemplar. Se você não contemplar, você vai querer aprender e vai interpretar do seu jeito, não do jeito da Bíblia. Aí você decide quem ama, você decide quem ajuda, você decide o que você faz.
Não, essa glória é do Senhor. Ele despeja sobre a sua vida. Por isso que o mesmo cara que o negou, que ouviu as instruções dele por 3 anos, viu milagres e maravilhas por 3 anos, o negou. Mas quando o Espírito desceu sobre ele, aquele mesmo homem que o negou, pregou a primeira palavra e 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Porque agora ele não estava só vendo, ele não estava só sendo instruído, ele estava contemplando a glória de Deus, a explosão de Deus dentro da vida dele. Agora ele foi submetido, aquele milho de pipoca agora está submetido à glória de Deus. Eu estou convidando você, quem nasce em Criciúma é criciumense. Eu estou convidando você, criciumense, catarinense, gaúcho, paranaense. Eu estou convidando você a se submeter à glória de Deus, não aos seus argumentos. Porque quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Deus está nos convidando nessa noite para nos rendermos, para nos submetermos à sua glória. Está submissa à sua glória, é isso, irmãos. As instruções vêm, a instrução é dada, não é para substituir a glória. Não adianta pôr a Bíblia debaixo do braço. Eu sei tudo da Bíblia. Às vezes eu falo uma coisa, as pessoas rebatem na internet, e alguém me diz: você não vai falar nada? Não adianta, irmão. Porque para quem já entendeu, nenhuma explicação é necessária. Mas para quem não entendeu, nenhuma é suficiente. Se o Espírito não convencer, não adianta você argumentar. Fica de pé comigo, querido. Essa palavra falou com você? Então se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe um comentário.